Senhor, eu preciso de ti, mais e mais em todo o meu ser, para andar neste mundo de trevas. Eu preciso mais do teu poder. Eu bem sei que sozinho, meu Senhor, não poderei aqui caminhar. Dá-me a tua proteção, Senhor, para chegar no meu celeste lar. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes, quero vos cumprimentar em mais um dia com a paz do Senhor, desejar bem-vindo a você que está conosco nessa gloriosa jornada pela Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui para lermos o capítulo 4 do livro de Jó. Abra comigo a sua Bíblia e vamos juntos ler mais essa porção da palavra do nosso Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, verso 2, sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Verso 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Verso 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Verso 5. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Verso 6. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Verso 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Verso 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Verso 10. O bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Verso 11. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Verso 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Verso 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Verso 14. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Verso 15. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Verso 16. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia, verso 17, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Verso 18, eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Verso 19, quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujos fundamentos estão no pó, e são machucados como a traça. Verso 20, desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que isso se faça caso. Verso 21, porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração.
na cruz tenho paz, uma célica paz. Muito bem, meus queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo de número 4. Para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler o verso 2. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Talento, serviço e louvor, contemple a seus pés, meu fiel coração dirá: tenho paz do Senhor. Amados irmãos, queridos ouvintes, neste capítulo temos o primeiro discurso dos amigos de Jó. No caso aqui, começa por Elifaz, um dos 3 amigos que vieram trazer consolo a Jó. Apesar de bem intencionados, os 3 amigos de Jó não disseram o que era correto sobre Deus e também sobre a causa do sofrimento de Jó. O próprio Deus, no final, os reprova. Jó 42, versículo 7. Porém, aquilo que os 3 amigos de Jó falaram só é correto se estiver de acordo com o que as demais partes da Bíblia ensina. No início de sua fala, Elifaz faz uma pergunta: mas quem poderá conter as palavras? Amados irmãos, se pudéssemos responder a Elifaz hoje, diríamos a ele que uma das partes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, ou temperança. Assim, se o cristão já tem em si o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, então esse cristão pode conter aquilo que fala, pode dominar as suas palavras. Ou seja, esse cristão, ele se torna capaz, pelo poder do Espírito Santo, de selecionar as palavras que diz. Se torna capaz de conter e não expressar alguma coisa que lhe vem à mente para falar e que sabe que irá causar prejuízo ou prejudicar o seu ouvinte, ou até mesmo entristecer a Deus. A Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, nos adverte muito sobre o cuidado que devemos ter com a nossa língua, pois nossas palavras podem dar vida, se forem palavras segundo o querer de Deus, ou podem causar morte e destruição, se forem palavras malignas, pois nesse caso o diabo as usará como ferramenta para causar males, destruição naqueles que ouvem. Amados irmãos, Deus quer que nossas palavras sejam instrumentos que Ele possa usar para abençoar as outras pessoas. Colossenses 4, versículo 6, nos diz que nossa palavra deve ser temperada com sal, para que possa dar graça, edificar aqueles que nos ouvem. Efésios 4, 29, também o apóstolo nos diz que não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe. O apóstolo Tiago nos adverte sobre o perigo de uma boca descontrolada. Capítulo 3, versículos 1 a 12, lá de Tiago. A Bíblia nos exorta que da nossa língua não pode sair mentira, palavras sujas, calúnia, palavras que ferem os outros, palavras que não edificam, palavras fora do tempo, e também nos exorta que não devemos falar mal dos outros, que não devemos ser fingidos no falar e assim por diante. Você pode meditar aí depois, Provérbios capítulo 10, versículo 19, Provérbios 12, 18, Eclesiastes 3, 1 e o versículo 7, Efésios 4, 25 e 29, Tiago 4, 11 e 12, Salmos 15, versos 2 e 3. Amados irmãos, busquemos a Deus, pedindo que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto, incluindo
o domínio próprio. Pois, se nós tivermos o controle sobre a nossa língua, ela será uma bênção para as pessoas e não uma maldição. Ela será um instrumento de Deus e não um instrumento do diabo. Que Deus nos guarde e que a nossa língua seja uma fonte de bênçãos. Por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar junto com centenas e milhares de pessoas que estão me ouvindo e orando comigo agora. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nesse dia nos ensina que nós precisamos ter, Pai, aquele gominho do fruto do teu Espírito Santo, que se chama domínio próprio, que nos capacita, Senhor, a sermos temperados, temperantes, inclusive com aquilo que falamos. Deus amado, que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor opere em nós o fruto do teu Espírito Santo, para que nós possamos dominar, ter controle sobre aquilo que falamos, Senhor, para que a nossa língua seja um instrumento do Senhor e não do inimigo. Pedimos assim, meu Pai, nesse dia, em o nome de Jesus. Somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar mesmo aqueles. Muito bem, meus queridos irmãos, assim nós estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando e lhe sustentando em suas poderosas mãos. E eu lhe aguardo amanhã para lermos o capítulo 5 aqui do livro de Jó. Receba o nosso abraço e até amanhã na paz do Senhor Jesus.